Olá, eu sou o João Pedro Paiva dos Santos e hoje venho-vos falar sobre a minha aventura à África, um raid chamado África Colorida. Eu já faço todo o terreno há alguns anos, algo como 2014, portanto quase 10 anos, 9 anos, e faço numa constante evolução de carro, evolução de técnica de condução, evolução de equipamentos, evolução até de grau de raid e dificuldade. Faço também sempre com um grupo, através de uma empresa que é a Jeep Aventura. Empresa essa que tem alguns clientes que já se tornaram grupo de amigos e é aqui que se enquadra o porquê de fazer o África Colorida. Primeiro tenho feito muitos raids em Portugal, fiz um na Galiza, fiz 2 no Brasil, mas coisas diferentes desta expedição de um mês. Além de serem coisas muito mais curtas, estarmos um mês longe de casa, privados de muita coisa, é muito diferente. E de onde é que vem esta motivação? Logo nos primeiros tempos a seguir a estarmos confinados, no meu primeiro raid, fiz um raid muito engraçado em Portugal, onde eu comecei a estrear este carro ainda com muito pouca preparação, mas já alguma, onde comecei a testá-lo, a ver o que é que eu precisava de melhorar, o que é que eu precisava de equipamentos técnicos e de conforto, de overland. E nesse passeio conheci várias pessoas, e estive com outras que já conhecia, que começaram a falar muito de ir à África. E nessa altura estava programado esta África Colorida. Entre pandemia, entre questões de fronteiras com Marrocos, o raid veio sendo adiado e o grupo foi-se mantendo fiel à intenção de ir e que aconteceu agora no início de 2023. Nessa viagem de mar e serras, onde eu conheci algumas pessoas e onde testei o carro, foi-me dito: tu devias era fazer África e devias fazer este. Isto é uma viagem absolutamente, uma experiência absolutamente inesquecível. E assim foi. Para nós fazermos uma expedição como esta, temos que estar bem preparados. Nós, pessoalmente, a nível físico, e também as nossas máquinas. Portanto, logo uma coisa que é preciso ter é fazer uma revisão completa de todos os seus componentes. Para além disso, os nossos carros estão preparados não como vêm de fábrica, mas com mais algumas coisas. No caso do meu, está completamente preparado no meu gosto, o vizinho do lado com certeza iria prepará-lo de forma diferente. Temos suspensões diferentes das de fábrica, os travões, os pneus, os carros estão mais altos, temos guinchos, temos snorkel, temos uma série de componentes mecânicos, todos devidamente homologados e avarbados, obviamente, não temos circular, mas são condições essenciais de segurança e de fiabilidade. Nós fazemos e fizemos nesta viagem cerca de 12 mil quilómetros aproximadamente, entre a sair de casa e a chegar a casa. Obviamente temos Alcatrão até chegar à África, mas há desgaste de peças, temos tudo o que se passa em África e, portanto, temos de ter materiais resistentes. Uma coisa é variar e podemos buscar uma povoação onde se pode consertar algo, ou o nosso mecânico de apoio nos possa ajudar, mas temos também a possibilidade de variar de forma grave no meio do deserto e não propriamente o reboque que vamos ir buscar. Portanto, temos essas situações, temos situações de conforto, porque temos frigoríficos, eu no meu caso levo um frigorífico e uma arca, temos máquina de café, temos tanques de água para tomarmos banho, para várias coisas que precisamos. Temos, no meu caso, tenho água quente, água fria, tenho uma cozinha totalmente equipada, tenho máquina de café, mesas, cadeiras, todo esse tipo de equipamento conta. E é peso, e o carro tem que estar preparado para suportar esse peso, as velocidades, as pancadas, tudo mais. Depósitos suplementares de combustível, para termos autonomia para vários dias. Há N coisas que temos que ponderar.
temos que ponderar quanto tempo vamos estar sem reabastecer água ou combustível ou comida. Tudo isso tem que estar pensado, tudo isso tem que fazer parte da nossa preparação. Esta nossa aventura consistiu em algo como 11 mil e tal quilómetros. Depende, porque houve pessoas que eram de França, fizeram mais ainda, houve pessoas que eram do norte de Portugal, eu fui de Lisboa. Portanto, até nós começarmos a nossa viagem, fizemos ainda alguns quilómetros de Alcatrão. Portanto, eu fui para esta viagem com o nosso ponto de partida, que era Marrakech. Tive de ir até Tanger, depois Tanger de Marrakech, e em Marrakech estive no nosso quartel-general, à espera que todos chegássemos para arrancar. E qual foi o nosso itinerário? O nosso itinerário por países foi Marrocos, a seguir a Marrocos foi Mauritânia, a seguir a Mauritânia e Senegal. Senegal entramos na Guiné, explorámos Guiné até chegarmos a Bissau, onde depois fomos para o arquipélago dos Bijagós de lancha, descansámos uns dias, voltámos, pegámos o nosso carro e começámos a regressar a norte. A viagem para norte foi um pouco mais rápida, passámos pelo Senegal, cortamos Gâmbia, que são 18 km, para evitar uma volta de 800 por aí. Passados 18 km voltámos a entrar no Senegal, Senegal de Mauritânia, Mauritânia, Marrocos, terminámos em Dakhla. Contudo, foi preciso vir de Dakhla até Lisboa novamente, que são mais uns bons milhares de quilómetros até casa. O nosso raid iniciou-se em Marrakech. O grupo estava previsto concentrar-se no dia 12 e logo a concentração foi uma aventura dentro desta nossa aventura. E porquê? Porque nós resolvemos chegar, alguns de nós, com alguma antecedência face ao dia 12, conseguimos fazê-lo. Soubemos até que o mar estava a complicar e que a empresa de ferry estava a pensar cancelar a travessia. Isso aconteceu no dia 9. Não sabia se o tempo iria melhorar ou não. Nós conseguimos passar no dia 9, um pequeno grupo de 3 carros, conseguimos passar no dia 9, já estava previsto passarmos dia 8 ou 9 de manhã e passámos no dia 9. Eu passei 9 à 1 da tarde, foi o último barco que passou. Os barcos só voltaram a ter travessia dia 12 de tarde. O que é que as pessoas tinham programado? Passar no dia 11 para Tanger, dormir em Tanger, chegar a Marrakech no dia 12 de manhã e começar a carregar e descarregar os carros, a preparar o carro totalmente para a aventura, descansar um pouco no hotel, convivermos todos. Houve muitos que não conseguiram fazer, chegaram dia 12 à noite, estafados. Outros chegaram dia 13 e tiveram logo que ir diretos para a aventura, faz parte. Mas conseguiram chegar todos e começamos toda a nossa aventura. Foi um momento também fantástico, porque foi a oportunidade de rever vários clientes de Jeep Aventura, que já somos um grupo de amigos, já somos família. O que faz esta aventura ser mais fácil e ser mais memorável. Esta concentração foi muito boa, porque foi mesmo uma reunião de um grupo de amigos, daqueles mesmo que vale a pena numa aventura destas. Começa a nossa aventura. Este nosso primeiro dia de aventura, no destino de Marrakech até Bougerif. Começamos a nossa aventura todos em caravana, sair da cidade, tudo muito tranquilo, Alcatrão, até começamos a aproximar-nos da praia e do acampamento, o primeiro acampamento que vamos fazer. Permitam-me só explicar-vos aqui a diferença, que eu vou falar algumas vezes, entre acampamento e bivouac. Desta vez é um acampamento e não um bivouac. Num acampamento nós dormimos nos nossos carros, temos as nossas condições para estar, mas há sempre algum tipo de apoio. Ou há água, ou há uma sala onde possamos estar, ou há algumas casas de banho, há sempre algum tipo de apoio. No bivouac nós estamos na selva, na savana, onde quer que seja, no deserto, só nós, os nossos carros, a nossa água, a nossa comida, a casa de banho, a natureza, e dependemos totalmente de nós e da natureza. Neste caso era um acampamento, atrasámos um pouco por diversos motivos, a viagem começou a ficar mais complicada, começou a escurecer e o tempo começou a fechar.
Chegámos então de noite ao acampamento Bugerrife. O tempo já estava a fechar, o escuro tornou mais interessante aquelas passagens técnicas e fomos fazer o nosso jantar, que foi uma boa picanha, e comemos na sala, estava a ficar frio, tínhamos ali as nossas condições reunidas para passar aquela noite que o clima não nos dava nada, de uma forma bem mais confortável. Sendo a primeira noite, como devem imaginar, foi uma noite fantástica de alegria, onde convivemos e matámos saudades e foi muito bom. Foi uma noite também em que os portugueses, o grupo português, manifestou toda a sua falta de jeito para cantar. Foi um momento de confraternização espetacular. Durante a noite, fomos para as nossas tendas para cima do carro e foi muito divertido. Houve quem tivesse as tendas que não estavam perfeitamente fechadas e chovesse lá dentro. Houve quem tivesse a tenda fechada como eu, mas acordasse com as rajadas de vento que eram de tal forma que parecia que alguém nos abanava o carro. E depois ficava um vento constante, não passámos frio, temos essas condições, mas o vento abanava tão forte que nos acordava como se alguém nos estivesse a sacudir o carro. De manhã, quando acordámos, estava tudo alagado, o chão estava todo alagado. Choveu como se não houvesse amanhã. Curiosidade, não chovia naquele local há muitos anos. Esperaram que nós chegássemos para chover. Foi interessante nesse aspecto, o pior foi o dia seguinte. Segundo dia acordamos e com tudo alagado, arrumamos as coisas, entramos no carro, frio, chuva, céu fechado e lá vamos nós. As estradas eram lama, muita lama, pedra e lama, lama e pedra, e lá fomos nós com aquele desconforto de ser de manhãzinha e a última coisa que te apetece é pôr os pés lá fora, sentires a chuva, sentires a lama, trazeres a lama para dentro do carro logo no teu segundo dia, quando tens um mês inteiro pela frente. Mas não aconteceu, acabou por não acontecer. Apanhámos lama sim, apanhámos chuva sim, mas conseguimos evitar que ela viesse para dentro do carro. Direção Layun. Para irmos para Layun, a nossa ideia, a ideia da organização, aliás, era irmos pela Plage Blanche. Chegámos à entrada para a Plage Blanche e estrada, uma parte de Alcatrão que há de acesso, comida pelas águas, tudo inundado, tudo alagado. Não havia forma de chegar à praia, porque estava, de facto, mesmo inundado. Parámos num local para tirar uma fotografia e fomos por uma alternativa. Passámos por uma vila. Antes de chegarmos ainda à vila, passámos por várias estradas completamente inundadas, com rios a passar por cima da estrada, com água mesmo forte e alta. E tivemos que passar por várias situações dessas. A entrada dessa vila que eu referia, parámos em cima de uma ponte onde o rio corria castanho, com uma força enorme, quase tocava na parte de cima da ponte, onde nós estávamos, no tabuleiro da ponte. Também saímos dali o mais rápido possível, porque não é propriamente a situação ideal para os carros estarem com água com aquela força. E continuámos a nossa viagem pela alternativa, direção Layun. Visitámos um local muito bonito, já com o tempo a ficar melhor, um local muito bonito, que corresponde um pouco à nossa boca do inferno, muito bonito mesmo. Praia bonita, essa tal gruta também, muito bonita. Fomos andando então em direção até Layun, onde eu fiquei muito surpreendido. Porque uma coisa é nós pensarmos em Marrakech ou em Tanger, eram cidades que ainda há 10 anos estavam muito pouco desenvolvidas, mas que já sabemos que hoje em dia são espetaculares. Cheguei a Layun e fiquei muito surpreendido pela dimensão da cidade, pela limpeza, pela modernidade, pelos McDonald's. Até há quem diga a evolução de uma cidade vê-se pela existência ou não do McDonald's. E eles têm McDonald's. Layun também foi uma etapa muito interessante, não tanto por ter sido dura, foi dura pelo tempo, mas pelo facto de nós estarmos ansiosos por fazer a Plage Blanche e não termos podido. São contratempos que se resolvem, não deixou de ser uma viagem magnífica. Aproveitámos, tivemos uma noite onde dormimos em hotel, porque dali para a frente a coisa começava a preparar-se para ser mais nossa.
Hoje, esta nova etapa, etapa dia 15 de fevereiro, dia dos namorados, fomos até Dakhla. Sim, dia 15 de fevereiro, dia dos namorados. Porquê? Porque eu, apesar de estar fora, no dia 14, era suposto que a minha mulher tivesse recebido umas flores minhas, que eu encomendei com antecedência, para chegar no dia 14. Não chegaram no dia 14, chegaram no dia 15. Portanto, dia 15, para mim, foi o dia dos namorados. Nossa viagem foi então para Dakhla, de Layun para Dakhla, e foi uma viagem já com o tempo a melhorar, cada vez mais a melhorar, estamos mais a sul, e quanto mais a sul, melhor. Foi uma etapa mais de ligação do que propriamente de aventura e dificuldades e todo o terreno e por aí fora. Essa etapa de ligação teve uma coisa boa, que foi o facto de termos chegado a Dakhla, de termos lavado os carros. De Layun tivemos um pouco, quer da chuva, lama, etc. Sujamos o carro. Na etapa de dia 15 de Dakhla, no início também, mas depois no final foi uma ligação. Essa ligação foi boa para nós porque nós queríamos aproveitar muito em Dakhla. E chegarmos cedo, quando chegámos, termos tempo para lavar o carro e tudo mais, foi fantástico. E porquê é que eu já estou a falar de Dakhla, já termos chegado? Porque o nosso grupo, como eu já vos disse, há ali amigos, há ali pessoas que gostam de estar juntas. Estávamos desejosos de poder chegar e ir confraternizar para um restaurante que já vários conheciam, então fomos para um restaurante comer umas ostras magníficas. Chegámos já, ainda com sol, mas já à meia da tarde, na altura ótima para lanchar, um tempo magnífico, e sentámos numa mesa gigantesca, tivemos que ainda aproveitar e juntar mais uns lugares, onde tivemos a confraternizar, tugas a serem tugas, e degustarmos umas grandes lagostas, desculpem, umas grandes ostras, umas ostras fantásticas, frescas. Depois à noite, já com os carros lavados, já com tudo preparado para começarmos um novo tipo de aventura, pudemos descansar em hotel, tivemos uma refeição em hotel, e onde até, por incrível que pareça, eu voltei a fazer anos. É que, como vos digo, eu consigo fazer anos 2 vezes no mesmo ano. Não, foi o meu aniversário fake. Havia lá um bolo muito bom na sobremesa e uma das pessoas, o nosso mecânico, resolveu trazer vários pedacinhos, vários quadradinhos para a mesa, para todos nós. E a senhora achou que aquilo era o prato só para eles. Não. É ali uma pessoa que é o seu aniversário, é para colocarmos umas velas e cantarmos parabéns. Os senhores foram buscar velas e então cantaram-nos parabéns. Pouca gente sabia que era mentira. Portanto, éramos 70 e tal pessoas, podemos dizer que 60 e muitas pessoas me cantaram os parabéns, convicto que era mesmo o aniversário, e ninguém me deixou desmentir. Portanto, foi mais uma parte engraçada na nossa viagem. Tive direito a ter 70 e tal pessoas a me cantarem os parabéns. Foi engraçado, foi giro. Cheguei cansadíssimo aqui ao hotel em Dakhla, fui logo jantar. E agora, à meio da digestão, resolvi tomar um banho. Já ouvi falar em banho seco, mas isto... São... São neste momento 10 da noite aqui. Amanhã. Mais um dia de aventura, desta vez direção Mauritânia. A nossa entrada na Mauritânia. Só isto é uma aventura. O nosso destino é Boula-Noir. E porquê que é uma aventura? As fronteiras são sempre uma aventura. Nós somos muitos carros, somos muitas dezenas de carros, são muitas pessoas, isto demora sempre tudo muito tempo. Portanto, saímos de Dakhla, almoçamos já perto da fronteira, não muito longe da fronteira, e estivemos na fronteira umas 2 horas para conseguir passar. Entre tudo que implica carimbos, os vistos, as revistas, tudo isso demora mesmo muito tempo. Na Mauritânia, para se entrar, eles fazem os dados biométricos, eles emitem um visto, e o processo é todo muito lento, porque tem parte informática, a internet é lenta, tudo aquilo é muito lento, e ficamos de pé em fila durante bastantes horas, com calor, com isso tudo. Entrados na Mauritânia,
começa aquilo que podemos chamar o choque. Minha primeira impressão sobre a Mauritânia é cinzenta, é árida, é inóspito, parece um outro planeta. As aldeias chocaram-me pela miséria, aquelas casas em terra também elas cinzentas. Poucas pessoas eu vi nesse primeiro dia e isso não foi tanto um choque, depois mais para a frente veio a ser, até que chegámos ao nosso destino, um acampamento. Tivemos um sítio onde estávamos abrigados, onde tínhamos uma sala para cozinhar, havia uns quartos, houve pessoas dormindo nesses quartos, outros quartos que usámos como casa de banho para nós. Foi uma noite agradável, foi uma noite de convívio, mas a Mauritânia começou a chocar. Eu pensei, o que é isto? Como é que eles vivem? O que é que se passa aqui? Mas foi muito pouco tempo de fronteira e depois até o local de destino, Moulin-Noir, na Mauritânia. E, portanto, eu não sabia se era aquele primeiro choque, se ia ser mesmo assim, mas não parecia que tinha acabado de sair de Marrocos. Tudo mudou, tudo mudou. Essa noite foi uma noite fantástica, onde tivemos o batismo do nosso querido Zay. O Zay é o sobrinho de um amigo nosso, era o mais novo, 22 aninhos, e, portanto, sofreu ali o seu batismo. Foi acolhido pelo grupo, pelo nosso querido Américo, que o prachou. Foi muito, muito divertido. Tivemos uma noite até, sei lá eu que horas. Para nós uma noitada vai até às 11h30, assim na loucura. Porque no dia seguinte, de manhãzinha, estamos a pé, 7 da manhã. Temos de estar a arrumar tudo para arrancar pelas 8. Portanto, a nossa noitada, se calhar aí ainda fomos um bocadinho mais longe. Foi uma noite espetacular. Já nem me lembro o que é que nós fizemos para jantar, mas lembro-me que fizemos muita coisa, que estava tudo espantado com o que estamos a fazer, e tivemos portugueses e franceses todos juntos naquele espaço, com música, com muita diversão, com muitas andotas, e foi mais uma grande noite de convívio de grupo, espírito de grupo, que ajuda a superar toda e qualquer adversidade, como começamos a ter no dia seguinte.